Hoje, dia da enfermagem, dia Dia Internacional da Enfermagem, e o assunto é com Giovana Simioli. Com a nossa entrevistada, com a enfermeira Alcione Consone, que trabalha no SAMU, aqui de Fernandópolis. Eu falei na UPA, desculpa, falei errado. UPA, ela trabalhou na época da pandemia. Hoje ela está no SAMU e há cerca de 16 anos ela é professora docente da Unifunec lá em Santa Fé do Sul. Alcione, bom dia, bem-vinda e parabéns pelo seu dia. Parabéns a todos os enfermeiros aí de Fernandópolis e toda a região por esse trabalho tão necessário e indispensável na nossa vida. Bom dia, Gi, bom dia, Cabreira, bom dia a todos aqui da Rádio Difusora, a todos os ouvintes, bom dia a todos os meus colegas. Eu estendo o seu parabéns a todos os colegas aqui de Fernandópolis e especialmente Fernandópolis, que é uma das cidades pioneiras, né, com a escola de enfermagem, uma escola verdade. Uma escola de primeira faculdade de Fernandópolis, né? Primeiro Sim. curso superior de Fernandópolis. Uma faculdade de referência nacional. Nacional. Né? Eu me formei em quem sou eu na fila do pão? Né? Aí entre tantos enfermeiros, tantos colegas, tantas pessoas capacitadas, né, e aprimoradas nesse serviço. Eu sou uma ex-aluna da casa, eu sou uma ex-aluna da cidade de Fernandópolis. Eu sou da 10ª turma. Da 10ª turma. 1996. 1996. E é impressionante, Giovana, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na FEP por um período e a gente fazia muito a divulgação dos cursos da Fundação Educacional de Fernandópolis, por onde a gente andava, por cidades que a gente andava, e olha que eu andei, hein? Muitas cidades, aqui na região, no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, a gente encontrava alunos, enfermeiras formadas em Fernandópolis. Não, assim, quando eu me formei, e isso é fato, eu me formei em 16 de dezembro de 1996, eu só não comecei a trabalhar em janeiro, acho que por conta que eu imaginei que ainda era aluno e tinha férias. Porque em fevereiro eu estava empregada, eu e minha amiga até me emociona um pouco, de vida inteira, minha parceira. É uma irmã, né? Agora, enfim, nós estamos passando aí uma situaçãozinha, mas vai ser superada. Eu e ela fomos as duas primeiras enfermeiras da Santa Casa Noturno de Santa Fé do Sul. Em fevereiro de 97 a gente já estava lá. Eu saí, fiquei um pouco fora, fui para São Paulo, Catanduva, Rio Preto. Bom, eu andei, né? Mas voltei a casa de Fernandópolis e de Santa Fé do Sul. Eu voltei de São Paulo em 2003, no início de 2003, e como eu fui estudar lá para fazer terapia intensiva, eu voltei para a Santa Casa aqui de Fernandópolis. Fiquei 10 anos lá na UTI. E é interessante que nós, na história do curso de enfermagem da FEF, a gente traz esse tema para a conversa, porque olha, milhares de enfermeiras que estão atendendo hoje por todo o Brasil saíram aqui da Fundação Educacional de Fernandópolis, né? São profissionais formadas aqui. Tinha hospitais que tinham como principal requisito para a contratação... Chamado mesmo. Chamado. Ser enfermeira formada na Fundação Educacional de Fernandópolis. Era isso que eu ia falar e eu fiquei emocionada. Justamente, então eu estou falando porque isso eu vivi. Tinha chamados, principalmente na cidade de São Paulo, para preferência com enfermeiros aqui do interior formados na fundação aqui da faculdade. Na época, a faculdade, eu me formei ainda na época que era FEOF, Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Fernandópolis, porque a gente tinha também associado a isso o curso de obstetriz, né, que são as parteiras. As parteiras graduadas, elas levam esse nome de obstetriz. Porque, na verdade, e quando a gente fala do curso de enfermagem, quando a gente fala enfermeiras, porque a maioria eram enfermeiras, né? Mas tínhamos enfermeiros homens, também, né? Não podemos também ser discriminatórios assim. Tem uma pesquisa que foi feita junto do Conselho Federal de Enfermagem o ano passado e da Fundação Oswaldo Cruz, que isso é uma... Eu até falei o que seria enfermagem, eu já escrevi no grupo dos meus colegas o que seria enfermagem para mim. A enfermagem é uma filha que eu dei à luz sem a participação de um homem, literalmente, né? E assim, na minha turma, nós éramos em mínimos homens.
E por incrível que pareça, eu peguei esse dado da Fiocruz para não falar errado, são 84,6% são feitos. Essa profissão é feita por mulher. Nós temos 15% só de homens. Existe uma tendência à masculinização da profissão? Existe, mas é um número bem menos expressivo. É uma categoria dominantemente feminina e talvez até por isso que, do ponto de vista de valorização, a gente ainda está lutando, né? Lutando muito. Tanto é que hoje que foi sancionada a lei para o recurso para pagar o piso nacional da enfermagem. Eu não sei se vocês sabem disso. Exatamente. Mas foi e hoje. Olha, quando foi aprovado esse piso, a gente falava assim, gente, assim como professor também é inacreditavelmente nesse país tem que ter um piso de salário, Claro. que é a profissão mãe de todas, né? A enfermagem, que é a base da saúde nesse país, a enfermagem é a base, porque se você tirar a enfermagem do sistema de saúde, acabou o sistema de saúde. Olha, nós temos no Brasil 3,5 milhões de profissionais da saúde, entre todos. Adivinha quantos tem? Qual é o número de profissionais da enfermagem? Não faço ideia. 2.800.000. De 3.500.000, nós temos 2.800.000, quase 2.900.000. Só da enfermagem. Então, vai falar que a enfermagem não é uma categoria essencialmente importante? É uma propulsão, eu acho... Talvez eu não possa dizer o coração, né? Mas que é a circulação, que é o sangue que passa por todos os tecidos, sem dúvida nenhuma. Não é? Uhum. Porque talvez o sistema seja o coração que ejeta, né? Aí o você sangue, olha assim e fala assim, gente... permeia em todas as políticas. Como assim nós tem que chegar ao nível de se criar um piso salarial para a categoria, quando na verdade não deveria existir isso, né? Deveria sim ter a valorização necessária do exercício da atividade profissional de enfermagem, gente, que é essencial. Saúde não se faz sem enfermeiro. Não, mas sabe, Cabreira, é mais ou menos o que nós estávamos falando. É uma profissão essencialmente feminina, né? E embora a gente diga assim, olha, mas o enfermeiro ganha o mesmo que a enfermeira. Ok. Mas se você for pegar em outras categorias que a profissão é predominantemente masculina, você não tem um salário tão pequeno desse. Para se ter uma ideia, nós temos em torno de 1,5% mais ou menos de profissionais que ganham menos que um salário mínimo. Essa pesquisa levantou isso. Então, assim, é absurdo um negócio desse, não é? Inacreditável. Inacreditável. E nós estamos no século XXI, gente. Exatamente. Mas passamos por uma pandemia onde ficou claramente escancarado a necessidade, o papel da enfermagem. A necessidade. A turma que ficou na linha de frente ali segurou as pontas. Adoeceram. Física e emocionalmente, né? E ainda assim, né? Precisou de todo esse desgaste político, esse desgaste econômico, esse auê. E de você ouvir assim, não vamos ter, vai quebrar os municípios, não vão ter dinheiro para pagar o piso da categoria. Gente, se arruma dinheiro nesse país para tudo. Principalmente para construção, né? E aí não se arruma para pagar um salário digno. Recurso humano? Um salário... Olha, o recurso humano que cuida de humano? Minimamente digno para essa categoria. Inacreditável. 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 Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Tem que ser E é isso, é lutando, porque assim, tudo aconteceu de maneira muito morosa com a enfermagem. A enfermagem, ela é uma profissão atemporal. Ela não tem uma data que inicia. Ela existe desde que existem pessoas. Desde a época em que as pessoas viviam em grupos nômades, em caverna, quem é que acredita nisso, né? Na evolução do homem, né? Na evolução da espécie. Mas existia um grupo e existia um cuidado. E sempre isso é feito pela mãe, pela mulher, que ela tem aquela visão de acolher. Então, a enfermagem está muito ligada à questão do acolhimento, né? Quando a gente fala em enfermagem, a gente sempre pensa em acolher, porque, na verdade, a enfermagem, como ela é atemporal, ela passou por toda a linha histórica, né, do mundo, da história da humanidade, embora essa passagem não tenha sido paralelo com o desenvolvimento técnico científico, como deveria ter sido, né?
ela não tem como ser desvencilhada da história do homem, porque o homem, o ser humano, ele precisa de um atendimento na hora que nasce, né? Ele precisa de um cuidado na hora que nasce. Então a gente fala que a enfermagem é uma arte, mas é uma arte que precisa de ciência. Então por isso que é falado como a ciência da arte do cuidar. Não é uma arte que, você vai lá e faz de uma maneira meio que abstrata. Não. Ela tem que ter ciência, ela é científica vida, né? E técnica. É a arte da vida. Sim, e é preciso você se aprimorar. É preciso também você saber o que você está fazendo, né? Não é simplesmente chegar e fazer. Claro que tem muita coisa que é intuitiva no ser humano, né? Uma mãe pega o filho e sabe o que fazer. O ser humano tem um ímpeto muito forte. A gente pensa assim, da sobrevivência. Ok, mas a maior... como que a palavra me faltou agora? O maior impulso do ser humano é a perpetuação da espécie. Você pode ver. O que teve agora aqui? Um incêndio. Você não teve vontade de ir lá ajudar? Nossa senhora, eu ajudei ainda. Por isso, porque nós queremos que a nossa espécie perpetue. Que ela permaneça, que ela não seja extinta. Então o homem tem essa aspiração. Acima da sobrevivência está a perpetuação da espécie. Tanto é que se tiver um barco, uma mãe, um pai e um filho, tem que pular com certeza o pai ou a mãe vai pular e vai deixar o filho, para que seja perpetuada a espécie. Então a enfermagem tá aí nesse papel de ajudar nessa questão tanto da arte quanto da questão do cuidado do ponto de vista científico. Porque a enfermagem, ela não é só isso também de abraçar, de ser abnegado, porque como foi, novamente voltando aqui, Gabriela, como foi uma profissão essencialmente feminina, tem muita questão da abnegação, da doação, da questão humanitária. Então não precisa de remunerar bem. Não, mas não é assim. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se aprimorar, a pessoa precisa saber o que vai estar fazendo. E sem contar que a gente está desde a ação primária até a mais alta complexidade para atender. Não é só essa questão de dar banho, virar de decúbito, mas isso não é importante? Não, isso não é importante, isso é essencial. Quando você dá banho numa pessoa, para e pensa nisso, gente. Você dá banho numa pessoa, como é que está a dignidade dessa pessoa? Para e pensa se não é a coisa mais, que você está mais vulnerável. É verdade. A tua vulnerabilidade, a tua privacidade. Olha a importância que tem um enfermeiro na vida de uma pessoa. Eu queria trazer uma polêmica, Alcione. Eu sou uma pessoa que gosta de assistir Big Brother Brasil, mas eu gosto das tretas, dos babados e das polêmicas, entendeu? E nós tivemos uma polêmica esse ano, causada pelo Fred Nicásio, que era fisioterapeuta, se formou em medicina, e ele foi infeliz numa fala que ele teve numa conversa com o César Black. E gerou, o César Black é enfermeiro, que gerou aí uma certa repercussão, inclusive o Corém, que é o conselho da classe, né, se manifestou comentando. Eu vou ler aqui a frase que o Fred Nicásio falou. Eu era fisioterapeuta e vi um médico entubando um paciente e falei assim, eu queria fazer isso aí. Uma enfermeira branca olhou para mim e disse, sai para lá, menino, isso daí é só para médico. 7 anos depois, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. Tô aqui, doutor Fred Nicásio. Agora eu vou entubar e você vai me ajudar. É assim que a gente trata gente racista. E aí o César Black ficou muito chateado com a situação. Ele falou assim, isso é uma coisa que brigamos todos os dias. A enfermagem vai estar todo dia que você nasce, desde o dia que você nasce, na hora da UTI, quando você está internado sofrendo, até quando você morreu. Quem prepara o seu corpo é a enfermagem. Nós somos a primeira passagem quando você vem ao mundo e a última. Então, nossa classe não posso falar. Trabalha mais que todas as outras classes e não tem reconhecimento. Aí, diante dessa declaração do César Black, que chorou muito, ficou muito emocionado, muito chateado, na verdade, com essa fala do Dr. Fred Nicásio, o Corém de São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ele emitiu uma nota
dizendo o seguinte: a enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que as outras categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. Aí eu pergunto, Alcione, você que atua hoje no SAMU e também na docência da enfermagem, você já lidou com esse tipo de situação durante a profissão, da sua atuação? E como você passa isso para os estudantes, na formação desses futuros enfermeiros? Eu sempre fui rebelde, né? Eu sempre fui muito empática, mas muito rebelde. Então, eu não tive essa... E a minha rebeldia, deixa eu falar o porquê também, porque não é assim à toa, não. É uma rebeldia com um senso de justiça. Porque, veja só, eu fui da época em que a gente se formava e era chamado de enfermeiro padrão. Meu Deus do céu, eu não suportava essa coisa. Enfermeiro padrão, padrão do quê? O que tem padrão? Eu sempre fui rebelde, então. Padrão tem procedimento operacional padrão. Como pegar uma veia, isso tem uma padronização. Como passar uma sonda, isso tem padronização. Agora, uma pessoa tem que ter padrão? Não. Então, eu fui dessa época que a gente era intitulado enfermeiro padrão. Mas mesmo nessa época eu já era rebelde, já não queria ser chamado de enfermeiro padrão. O que seria orgulho para muitos, inclusive a minha família me apresentava assim, e eu ficava muito brava. Não, eu sou enfermeira, ponto, sou graduada em enfermagem. Então, assim, sobre o Corém, o que o Corém falou é exatamente isso. É aquilo que nós estávamos falando, na enfermagem tudo aconteceu de uma maneira muito morosa. Para você ter uma noção, o Dia Internacional de Enfermagem, que é hoje, ele foi internacionalmente reconhecido em 1974, quando eu nasci. Regulamentada a profissão em 1984, sendo que 1500, lá com o Padre Anchieta, já existiam as irmãs de caridade que faziam o trabalho das enfermeiras. Né? Então, assim, tudo é muito moroso. Eu não presenciei alguma coisa nesse sentido e nunca falei isso para um colega, tipo, isso é coisa só de médico. Não, nunca. Até porque a hegemonia médica, gente, é uma coisa do passado. O médico hoje faz parte de é uma categoria que faz parte da equipe multidisciplinar. Ele não é mais, não é mais a figura central na saúde. Quem é a figura central na saúde é o paciente, é a comunidade. Essas são as figuras centrais. Dessa maneira, eles são o eixo. Nós somos coadjuvantes, os protagonistas são eles. Então, assim, é uma fala super infeliz dele, realmente. Até porque a enfermeira não é dele, ele tá muito por fora, assim, ele tá super desatualizado. E, assim, percebe que ele é meio recalcado também, né? Porque ele, tipo, é assim que se trata racista. Como assim, gente? Foi meio que uma coisa, eu vou fazer isso porque eu tenho que mostrar que eu consegui. Legal, ótimo, mostra que você conseguiu atingir um sonho, um objetivo, o que você almejava, mas não com esse espírito de esfregar na cara aquilo que você sofreu. Gente, o que é isso? Isso aí também já está antigo. Você tem que ser empático, né? Então, como é que é ser empático? Se colocar no lugar do outro? Não é ver com os olhos que a pessoa está vendo. Eu vou pegar um exemplo do Rafa. Sabe o Rafael? O Rafael, palhaço, da Mirabolante. Ele deu um exemplo ontem de empatia, bem isso. Eu estou sendo empático, então eu uso esse sapato anos. E você vem e coloca esse sapato. Era um sapato que estava legal, estava confortável em mim. E você vai andar exatamente como eu andava com esse sapato? Não, porque você é uma outra pessoa, né? Você consegue estar dentro do sapato e talvez sentir como eu sentia, mas só isso. Você não consegue andar como eu andava. É completamente diferente, né? Então, foi uma fala realmente... A enfermagem é uma profissão regulamentada por lei. Nós temos uma lei, é a Lei 7498, de 84, que é uma coisa assim, é um exemplo. O ato da enfermagem é o que nós podemos, a nossa autonomia, a nossa ética está toda dentro dessa lei, né? Claro, tem um código de ética também, mas nós não estamos subordinados mais a ninguém, né? É isso, ele foi infeliz, coitado. E tanto é que o Corém emitiu realmente uma nota de repúdio, e tinha que emitir, né? Com certeza, não tenha dúvidas. Alcione, o enfermeiro hoje tem que comemorar? Hoje?
Eu acredito que tenha. Mesmo não... Gente, nós tivemos tanta evolução. Tá, tudo bem, a gente ainda tem que continuar lutando, mas pare e pensa, nós tivemos muita evolução. O enfermeiro aqui da nossa região, Sudeste, mais, né? Porque, assim, o Brasil é continental. Desses 2.900.000 enfermeiros, quase 60% a mão de obra é daqui, é de São Paulo, está concentrada aqui. Se nós formos ver, eu não me lembro agora exatamente quanto que fala a Organização Mundial de Saúde de enfermeiros por habitantes, mas São Paulo, quando você dilui isso no Brasil inteiro, o Brasil ele não atinge essa estatística do número, eu acho que são 700, eu não me lembro realmente, 700 enfermeiros a cada 100.000 habitantes, eu acho que é isso. E se você diluir, vai dar 125 no Brasil, mas quando você traz para São Paulo, a gente tem esse número, porque a maioria está aqui. O enfermeiro hoje, olha se não tem o que comemorar, hoje a gente está dentro do SUS. A maioria da força de trabalho está no SUS, está nas instituições, porque o SUS rege todas as instituições de saúde. As públicas, as privadas, as filantrópicas, e nós estamos dentro das instituições de ensino, em torno de 8%. E também temos clínicas de enfermeiro, clínicas de enfermagem, né? Então, eu acho que é uma profissão que, embora com parece muito, foi um processo muito moroso, mas nós conseguimos muitos espaços, né? Hoje em dia, outra coisa que eu acho legal, muitos técnicos viraram enfermeiros. E, assim, os enfermeiros, a maioria tem essa tendência de se especializar, procurar aprimoramento, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado. E outra coisa, doutor não sei o quê. Do ponto de vista da legislação, na verdade, qualquer um que fizer uma graduação pode ser chamado de doutor. Do ponto de vista acadêmico, é só quem defende uma tese. Então, doutor por doutor, ali estava um enfermeiro, um doutor enfermeiro e um doutor médico, né? Não estou falando do ponto de vista acadêmico, estou falando do ponto de vista de questão de graduação. Todo mundo é doutor. Fisioterapeuta, odontologista, psicólogo. É que o enfermeiro também, como é aquilo que eu falei, uma profissão onde eles acham que é doação, não poderia ser um doutor. Mas qual que é a diferença? Por que todas essas outras categorias, o farmacêutico, o biólogo, isso, aquilo, tem o DR e o enfermeiro não tem? Até porque a gente não faz muita questão disso, né? A gente tem outras questões mais importantes aí, eu acredito. Alcione, a gente ficaria aqui o resto do dia, o resto da semana falando sobre enfermagem, mas nosso tempo, infelizmente, está curto. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela presença, parabenizar a você, no seu nome, todos os enfermeiros que atuam aqui na cidade de Fernandópolis e também em toda a região. A gente sabe da importância do trabalho de vocês. Como eu disse, eu li a fala do César Black, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? Vocês estão sempre lá. Então, parabéns, continuem nessa luta aí, que eu sei que é diária, né? E sucesso para você cada vez mais. Eu queria agradecer, então, a participação aqui, Gi, não é a primeira vez que a gente está aqui, e falar, estender, parabenizar todos os meus colegas, falar que eu estou aqui como se fosse a voz deles também, né? E agradecer também a todos os pacientes, né? Que os pacientes, enfim, a comunidade, os clientes, digamos assim, que confiam em nós, seus maiores segredos, né? Suas maiores dores, suas maiores alegrias. E lembrar que, eu queria deixar um recado rápido para quem está chegando, na enfermagem, que assim, o cliente, o paciente, ele não conhece a técnica. Ele não sabe se está fazendo certo ou está fazendo errado. O que ele espera de você é o ouvir, é o acolher. Então, quando você faz isso, eu acho que 80% aí das coisas já estão bem resolvidas. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com humanização, porque, afinal de contas, como disse uma das nossas precursoras aí, a Wanda Horta, ela disse: enfermeiro é gente que cuida de gente. É isso. Então, parabéns a todos vocês, meus colegas. Felicidades para todos nós aqui no dia de hoje. E que os que vierem também façam... Aliás, vão fazer um trabalho melhor ainda do que nós, né? Vai ter mais condições, a tecnologia está aí, embora
A tecnologia não vai substituir a enfermagem, não. Jamais, jamais. Um beijo, bom dia, Gi. Obrigada, Alcione.